ar, o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional. Olá, uma ótima noite. Eu sou Juliana Batista e você acompanha a partir de agora as principais notícias desta terça, dia 17 de dezembro de 2024. O plenário da Câmara aprova a regulamentação da reforma tributária. Ex-assessor de Jair Bolsonaro é condenado por gesto racista no Senado. Embratur estima oferta de 4,5 milhões de assentos em voos internacionais para o Brasil durante o verão. Prêmio The Best da FIFA. Vini Júnior é eleito o melhor jogador do mundo e Mata fica com o gol mais bonito da temporada. O Repórter Nacional é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC. Repórter Nacional. 6h31, temos informações quentíssimas da votação da proposta de regulamentação da reforma tributária. Gésio Passos está aqui ao meu lado, tem todos os detalhes. Boa noite, Gésio. Boa noite, Juliana. Boa noite, ouvintes. Há poucos minutos atrás, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a reforma tributária, Juliana, por 324 votos favoráveis e 123 contrários. O texto aprovado reviu algumas mudanças feitas pelo Senado na semana passada. A proposta detalha como vai ocorrer a tributação sobre o consumo no país com a criação dos dois novos tributos, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, a CBS, corrigindo, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Eles vão substituir os antigos IPI, PIS, CONFINS, ICMS e ISS como forma de evitar a tributação em escala no país. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, apresentou parecer favorável à maior parte das mudanças na regulamentação. Mas algumas alterações feitas pelos senadores não foram aceitas para que fosse garantida a alíquota padrão de 26,5% dos novos tributos. Alteramos o texto do Senado justamente para preservar a reforma tributária daquilo que é mais importante para o país, fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e oportunidade. Nós estamos fazendo um novo sistema tributário que vai ajudar no Brasil na sua reindustrialização. Nós não vamos cobrar mais imposto nem imposto. Nós estamos fazendo uma reforma tributária que nós estamos reduzindo a carga tributária para todos os setores da economia, mas em especial para o povo brasileiro. Entre as mudanças aprovadas na Câmara está a incidência do imposto seletivo, que é uma sobretaxa sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, para bebidas açucaradas, principalmente o refrigerante. Além disso, o Reginaldo Lopes propôs o retorno da lista dos medicamentos que vão pagar menos impostos. Os senadores aprovaram que essa lista seria definida por outra lei que deveria ser encaminhada pelo governo federal. O relator também retirou biscoitos, bolachas, água mineral da alíquota reduzida de 60% da cesta básica, voltando, portanto, à tributação padrão, Juliana. Gésio, teve também aprovação de taxação de multinacionais? Isso mesmo, os deputados aprovaram agora à tarde, o projeto que amplia a tributação mínima para 15% sobre o lucro de multinacionais. A proposta se adequa da legislação tributária brasileira às normas internacionais que combatem práticas que prejudicam a arrecadação dos países. A taxação será para empresas multinacionais com receita superior a 4 bilhões e 700 milhões de reais anuais. Apesar disso, o projeto estende benefícios tributários dessas multinacionais até 2029. E o texto agora vai para a aprovação do Senado, Juliana. Muito obrigada, Gésio Passos. A qualquer momento de volta com informações na programação da Rádio Nacional. 6h34. O presidente Lula segue em casa na capital paulista e hoje recebeu a visita do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. O ministro comentou o projeto de lei que altera regras para a aposentadoria de militares. Leandro Martins tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue em recuperação na casa dele, na capital paulista, desde esta segunda-feira, quando recebeu alta hospitalar. Na manhã desta terça-feira, Lula recebeu o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. O encontro aconteceu no dia em que o governo federal enviou ao Congresso o projeto de lei que altera para a aposentadoria de militares. O ministro comentou a medida. A promoção de militar como profissão. Para um na frente, para tudo atrás. Então a gente tem que ver como adequa isso, porque senão você vai ter o que eles chamam de empossamento. Alguns postos que vão ficar empossados em algum lugar. Ou muito coronel, quando está precisando, ou muito major, ou muito capitão. Isso nós vamos adequar, porque tem que ser uma coisa lenta, porque a carreira é muito longa. Na última semana, o presidente Lula foi submetido a procedimentos para drenar um hematoma na cabeça, depois de uma queda na residência oficial da Alvorada, no mês de outubro. Apesar das notas diárias divulgadas pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, onde o presidente esteve internado na semana passada, alguns vídeos com informações distorcidas passaram a ser divulgados no YouTube Brasil. Por isso, a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, ligada à Advocacia Geral da União, solicitou a derrubada de 12 vídeos em no máximo 24 horas úteis. O órgão notificou a plataforma por violação ao direito à informação e por extrapolar os limites da liberdade de expressão. Em resposta, na noite desta segunda-feira, o YouTube Brasil informou que já tinha retirado 7 dos 12 vídeos apontados. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Vamos falar agora de economia. O Banco Central divulgou hoje a ata do Copom com os motivos da decisão de aumentar a taxa Selic em dezembro e a previsão de manutenção de alta dessa taxa básica de juros nas próximas reuniões. Vamos acompanhar na reportagem de Gabriel Brum. Se as condições econômicas continuarem ruins para o controle da inflação, a taxa básica de juros pode subir mais 2 pontos percentuais até março, segundo o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. A ata da reunião de dezembro foi divulgada nesta terça-feira. De acordo com o documento, o cenário para controlar a inflação piorou. A economia, o mercado de trabalho e a concessão de créditos mais aquecidos que o esperado, além da política fiscal expansionista, mantém a pressão sobre a inflação. Sobre a política econômica do governo federal, o Copom reafirmou que ela precisa ser previsível, possível e que evite fortes oscilações na atividade. A ata apontou ainda que o anúncio do pacote de corte de gastos impactou as expectativas de inflação e de câmbio. O economista César Bergo diz que o governo precisa ser mais coerente na comunicação. Por exemplo, no dia que ele comunicou a redução de carros, ele comunicou a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É incoerente. Isso ia dar problema no mercado mesmo. Porque o governo abrir mão de receitas de um momento desse é muito complicado. Obviamente, tem que passar pelo Congresso, não entra em vigor imediatamente, por isso que houve um exagero por parte do mercado também. O professor lembra que os juros altos inibem investimentos de empresas, mas não acredita no risco de recessão. Já o economista José Luiz Oreiro diz que não vê motivo para a Selic estar em 12,25% ao ano. Para ele, existe risco, porque juros muito altos podem deixar empresas e famílias sem conseguir pagar as dívidas. Se a minha projeção de crise financeira já em 2025, no segundo semestre de 2025, se concretizar, o Banco Central vai ser obrigado a desfazer muito rapidamente os erros que ele está cometendo no final desse ano e no início do ano que vem. Então eu acho que a taxa de juros vai começar a cair já no segundo semestre de 2025. No exterior, a certeza sobre os rumos da economia nos Estados Unidos reforçam as dúvidas sobre a inflação no Brasil, segundo o Copom. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. 11h38 em Brasília, nós vamos ao vivo agora ao Rio de Janeiro, porque policiais militares cumpriram mandados de prisão contra traficantes na Rocinha, na zona sul do Rio. As informações chegam com Fabiana Sampaio. Boa noite, Fabiana. Boa noite, muitos ouvintes. Foi a operação conjunta da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado para cumprir 34 mandados de prisão na favela da Rocinha, na zona sul aqui do Rio. Deixou uma pessoa morta e outra ferida. Um homem foi preso. A operação foi realizada em apoio à Polícia Civil do Estado do Ceará. Os alvos eram integrantes da organização criminosa Comando Vermelho do Ceará, que estavam escondidos na região. Segundo a
polícia militar, houve confronto com criminosos armados que atiraram contra os policiais e após a estabilização da área, um homem foi encontrado baleado, mas já sem vida. A delegacia de homicídios foi acionada ainda no local, segundo a PM, o comando da operação foi informado que um homem ferido deu entrada no hospital e foi liberado após atendimento médico. O homem morto foi identificado como Vitor dos Santos Lima. O advogado dele, Alberto Montenegro, informou que o cliente foi morto sem oferecer qualquer resistência à abordagem policial e que durante a operação alguns policiais pareciam não usar câmeras corporais. A assessoria da PM foi procurada sobre essas declarações, mas não se manifestou. Foi mais um dia de terror para os moradores da Rocinha. Nas redes sociais, muitos manifestaram desespero com o tiroteio. Imagens mostraram o chão de algumas ruas repletas de cartuchos de balas. 8 escolas municipais foram impactadas por conta dessa operação. Na rede estadual, uma escola precisou ser fechada e uma clínica da família na Rocinha também não funcionou hoje. Eu volto para você, Juliana. Ok, Fabi, você volta daqui a pouco com outras informações, 6h40. Hoje o STJ, Superior Tribunal de Justiça, encerrou 2 processos que o ex-ministro José Dirceu respondia pelas investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, Dirceu pode recuperar os direitos políticos e se candidatar nas próximas eleições. No fim de outubro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a anulação das condenações do ex-ministro no âmbito da Operação Lava Jato. Após a deliberação do ministro Gilmar Mendes, o STJ foi comunicado da decisão para tomar as medidas cabíveis nos processos que tramitavam contra o ex-ministro Dirceu no tribunal. Na sessão de hoje, os ministros da 5ª turma da STJ entenderam que as acusações contra José Dirceu prescreveram e que os processos devem ser encerrados. E nós seguimos com informações do Judiciário. O ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi condenado por um gesto racista feito por ele no Senado Federal. A pena foi substituída por serviço comunitário e doação para uma instituição social. Voltamos com o repórter Gabriel Bruno. O ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi condenado pela Justiça Federal de Brasília por fazer um gesto racista. A sentença é de 2 anos e 4 meses de prisão, mas o juiz Davi Wilson Pardo, da 12ª Vara Federal Criminal, substituiu por outras medidas. Como alternativa à cadeia, Felipe Martins terá que prestar 852 horas de serviços comunitários, o que equivale a quase 5 meses de trabalho, com jornada de 8 horas diárias e folgas semanais, pagar R$1.000 mensais por 14 meses para uma instituição social indicada pela Justiça, pagar multa de R$8.250 e R$30 mil de indenização por danos morais. A defesa informou em nota que vai recorrer da sentença. Os advogados dizem ainda que não foram apresentadas provas concretas de intenção discriminatória do réu e acrescentaram que a decisão se apoia em interpretações subjetivas sobre um gesto involuntário que comporta múltiplos significados e culturalmente tem caráter ofensivo no Brasil. Felipe Martins foi denunciado pelo Ministério Público Federal. O caso aconteceu em março de 2021, durante uma sessão remota do Senado. No momento em que o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, falava, o ex-assessor de Bolsonaro fez um sinal que movimentos extremistas associam à supremacia branca. Durante o processo, Martins afirmou que não tinha ciência plena do significado do gesto e que estava apenas ajeitando o paletó. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Bruno. Vamos mudar de assunto. A área desmatada ilegalmente no Tocantins foi a menor este ano, segundo dados apresentados hoje pelo Grupo de Trabalho contra o Desmatamento Ilegal do Estado. Quem traz as informações é Vilma Araújo, da Rádio Unifim FM, emissora parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. O Tocantins obteve uma redução de mais de 28% da área desmatada não autorizada neste ano. Essa queda nos níveis de degradação ambiental faz parte do levantamento com base nos registros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o levantamento, foram mais de 31 mil hectares impactados de janeiro a novembro deste ano. No ano passado, foram mais de 44 mil hectares
10 matados no mesmo período. A redução é atribuída, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ao lançamento da estratégia conjunta contra o desmatamento ilegal que ocorreu em junho do ano passado e também ao lançamento do grupo de trabalho contra o desmatamento ilegal do Tocantins. No cenário geral, incluindo o desmatamento legal e o ilegal, o levantamento aponta ainda a redução de mais de 11%. De Palmas, Vilma Araújo. 6h45, você vai ouvir daqui a pouco. Teatro Nacional de Brasília reabre amanhã. Repórter Nacional. Agora é tempo para as notícias internacionais. O repórter Pedro Moreira destaca para a gente a morte de um general russo durante uma explosão em Moscou. A Ucrânia assumiu a autoria desse atentado e também a morte na Espanha da atriz Marisa Paredes. Também a destruição causada por um terremoto em Vanuatu, no Oceano Pacífico. Vamos ouvir. A Ucrânia assumiu a autoria da explosão que matou um general russo em Moscou. De acordo com investigadores russos, a bala estava em um patinete elétrico deixado em frente a um prédio residencial da capital. Igor Kirillov era chefe das forças de defesa nuclear, biológica e química da Rússia. A Ucrânia o acusava pelo uso de armas químicas contra suas tropas. Um assistente dele também morreu no ataque. A Rússia prometeu vingança. Na Espanha morreu a atriz Marisa Paredes, aos 78 anos. Ela havia sido internada nesta segunda-feira com um problema cardíaco. Marisa Paredes esteve em 75 filmes e era uma das estrelas preferidas do diretor Pedro Almodóvar, com quem iniciou uma parceria há 40 anos, participando de sucessos como Tudo Sobre Minha Mãe e A Pele que Habito. Almodóvar disse que Marisa foi parte integrante da vida dele. A notícia é como um pesadelo. Tenho dificuldade em assimilar que Marisa morreu. Ela existirá para sempre, disse o cineasta. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez disse que é um dia triste para a cultura e a sociedade do país, que perdem uma voz muito influente. Um forte terremoto de magnitude 7.4 atingiu a pequena nação insular de Vanuatu, no sul do Oceano Pacífico. O tremor foi mais sentido na ilha de Efate, onde fica a capital Porto Vila. Ao menos 6 mortes já foram confirmadas. Vários prédios desabaram, alguns sobre veículos. Grandes deslizamentos também ocorreram, inclusive no terminal marítimo da capital. A Nova Zelândia afirmou que as redes de comunicação no arquipélago vizinho estavam fora do ar e prometeu enviar ajuda. A Austrália também vai enviar reforços. Em Moçambique, o número de mortos pelo ciclone Chido, que atingiu o país no domingo, chegou a 34. Os feridos são mais de 300 e ao menos 174 mil pessoas foram afetadas. Antes de chegar a Moçambique, Chido passou pela pequena ilha francesa de Maiote. O nível de destruição foi tamanho que ainda não há estimativa sobre vítimas. A preocupação agora é com a fome e a proliferação de doenças. 20 toneladas de comida e água começariam a chegar hoje por via aérea e marítima. O governo francês disse esperar que 50% do suprimento de água seja restaurado em 48 horas. Da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Quem é usuário do serviço de trens no Rio de Janeiro teve um dia complicado hoje. O motivo, o furto de cabos de energia. O crime provocou o fechamento de estações e atraso na circulação de trens. Tatiana Alves traz os detalhes desse caso pra gente. O sistema de trens do Rio de Janeiro amanheceu nesta terça-feira com 9 estações fechadas depois que os cabos de energia foram rompidos e portados por homens armados. Os reparos já estão sendo feitos, mas a concessionária Supervia não tem previsão de quando o serviço será normalizado. Os trens do ramal Belfort Roxo já estão trafegando entre as estações Central do Brasil e Estadão de Madureira, com intervalo de 60 minutos entre cada partida. De acordo com a concessionária, por volta de 00:30, foi identificada uma instabilidade no sistema entre as estações Triagem e Belfort Roxo. Funcionários flagraram cerca de 10 homens armados retirando os cabos. Nas proximidades
unidades da estação Pavuna, na zona norte da capital. Aproximadamente 600 metros de cabos foram roubados. A Polícia Militar foi acionada e, de acordo com a corporação, o policiamento foi intensificado na região e agentes trabalham em conjunto com a delegacia da área para identificar e prender os envolvidos. Os furtos de cabos são um problema frequente no sistema de trens fluminense, que atende 12 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro e transporta cerca de 300 mil passageiros por dia. Outro caso semelhante ocorreu há menos de um mês. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Vamos continuar no Rio de Janeiro. O Brasil deve alcançar números recordes no turismo internacional durante o verão, que começa no dia 21 deste mês. E essa é uma estimativa da empresa brasileira de turismo. Fabiana Sampaio está na linha de volta para falar sobre esse assunto. Olá, Fabi. Oi, Juliana. Pois é, nos cálculos da Embratur, o país vai alcançar mais números de voos internacionais daqui fora, serão 4 milhões e meio de vagas no período de janeiro a março. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirma que o país vai bater recordes também na arrecadação pelo número de visitantes estrangeiros. Na avaliação de Freixo, o setor vive um grande momento e essa tendência de crescimento deve continuar. Nós vamos terminar esse ano 2024 em relação ao turismo internacional, batendo todos os recordes da história do Brasil. Nós vamos superar o ano passado em arrecadação e receita, vamos passar os 7 bilhões de dólares arrecadados, que significa geração de emprego e renda em todas as regiões, e a cadeia do turismo, né, de geração de emprego é muito democrática, ela vai do dono do hotel ao vendedor ambulante, ao motorista de Uber, ao motorista do táxi. Então isso é muito importante para a economia, é um novo modelo de movimento com potencial muito grande no Brasil. Somente aqui na cidade maravilhosa, mais de 990 mil passageiros internacionais devem desembarcar entre os meses de janeiro a março, um aumento de 26% em relação ao período pré-pandemia. A estimativa da Embratur é que a cidade deve ter 78 voos semanais a mais, vindos da América do Sul, além de 9 adicionais dos Estados Unidos, 8 da Europa e 1 da Ásia. Na segunda-feira foi inaugurado o primeiro voo direto entre o Rio e Montevidéu, no Uruguai, oferecido pela companhia aérea estrangeira Sky Airlines. A conexão entre o Rio e a capital uruguaia vai contar com 4 voos semanais e a expectativa é de que mais de 5 mil pessoas desembarquem na capital fluminense a cada mês. Também a previsão de vagas e mais viagens internacionais e mais viagens internacionais em todo o Brasil, com destaque para a América do Sul. É esperado um crescimento de 106 mil vagas em voos da Argentina, 83 mil do Chile e 21 mil vagas do Uruguai. Eu volto com você, Juliana. Obrigada, Fabi. Ótima noite para você. O brasileiro Vini Júnior, que joga atualmente no Real Madrid, levou o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. Bruno Mendes, da equipe de esportes aqui da Rádio Nacional, tem um detalhe. Após 17 anos, o Brasil volta a ser o melhor jogador do planeta. Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi o grande vencedor do prêmio The Best da FIFA. Vini é o 6º brasileiro a receber o troféu. Antes, Romário, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Kaká já haviam sido agraciados. Entre as mulheres, o prêmio de melhor jogador do mundo ficou com a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona. Outros destaques brasileiros da festa: a brasileira Marta ganhou o prêmio que leva o seu nome com o gol mais bonito da temporada. O prêmio Fair Play foi dado ao meia do Internacional de Porto Alegre, Thiago Maia, que ajudou na linha de frente nos resgates dos ilhados da tragédia do Rio Grande do Sul. O garoto Gui, torcedor do Vasco da Gama, faturou o prêmio de torcedor do ano. Os outros prêmios: Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foi o melhor técnico. Emma Reis, da seleção dos Estados Unidos, a melhor técnica. O melhor goleiro foi Emiliano Martínez, da seleção argentina. Melhor goleira, Alissa Nair, do Chicago Red Stars, dos Estados Unidos. O prêmio Puskas de gol mais bonito da temporada entre os homens ficou para Alejandro Garnacho, do Manchester United da Inglaterra. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. 6h50.
8h54, tempo para a cultura. Hoje vamos conhecer a trajetória do cartunista e ativista carioca Carlos Latuf. Com mais de 30 anos de carreira, Latuf é referência na charge brasileira. Com seus desenhos críticos, o cartunista se consagrou na imprensa nacional e internacional como cronista visual na denúncia da violência e a favor dos direitos humanos. Seus traços também revelam uma paixão especial pelo rádio brasileiro. Também ele é ouvinte aqui da nossa Rádio Nacional. Vamos a São Paulo saber mais dessa história com a repórter Joana Fortes. Boa noite, Joana. Boa noite, Juliana. Boa noite, ouvintes. Olha, Juliana, aos 56 anos, Carlos Latuf se define como um cartunista político. Também um cronista visual da barbárie. Nascido e criado no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, Latuf é considerado um dos principais chargistas da imprensa brasileira. Quase todos os dias, há mais de 3 décadas, ele desenha a realidade de maneira crítica e ácida. Atualmente, sua charge circula em portais de notícias nacionais em países como a China, o Kuwait e os Estados Unidos. Com um traço afiado e olhar atento às questões críticas do mundo atual, Latuf se debruça principalmente para denunciar a violência policial brasileira. E é também um defensor da causa palestina. Temas caros à obra do cartunista, que explica que usa sua arte em defesa dos direitos humanos e da democracia. Eu costumo me apresentar como cronista visual da barbárie, porque se você pegar um retrospecto das minhas charges, você vai ver isso, né? São guerras, são conflitos armados, tortura, violação de direitos humanos. Então, o meu trabalho de 1990 até os dias de hoje sempre foi muito focado nessas temáticas. Assim como o desenho, Juliana, uma outra grande paixão do cartunista nasceu ainda na infância, vivida na capital carioca nos anos 1970. Com mais de 20 aparelhos de rádios antigos na sua estante, em Porto Alegre, onde vive há 11 anos, Latuf sintoniza no seu radinho Philips diariamente as principais transmissões de notícias em ondas curtas. Nos últimos meses, várias reportagens do nosso repórter nacional, aqui da Rádio Nacional, viraram tirinhas transformadas em vídeo na charge do Latuf. Rádio Nacional eu ouço já há muito tempo, não tem nem as contas, né? O rádio, ele sempre foi uma espécie de outro membro da família, sempre cumpriu esse papel. Isso pra mim. Agora, pro todo, o rádio, ele sempre foi fonte de informações e entretenimento. Quando você está completamente isolado, é o rádio que faz com que você se mantenha conectado com o mundo, com o lugar onde você está, com as pessoas. Quem quiser conhecer o trabalho completo do cartunista, que é apaixonadíssimo aqui pela Rádio Nacional, é só acessar as redes sociais em instagram.com/Carlos Latuf, com 2 Fs no final. Juliana. Recado dado, Joana, muito obrigada. 18h57. O Teatro Nacional de Brasília é um dos cartões postais da cidade e será reinaugurado depois de 10 anos, fechado para reforma. Natália Maciel. Fechado desde 2014, o Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília, será reinaugurado nesta quarta-feira com uma programação especial. O evento, batizado de Projeto Vivo Teatro, será aberto ao público a partir do próximo sábado, com ingressos já disponíveis pela internet. Vão participar do primeiro dia de reabertura apenas os operários que participaram das reformas no espaço. Eles vão assistir ao concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, que vai apresentar a Sinfonia do Concreto, em homenagem ao esforço de cada profissional envolvido nas obras. No sábado, a programação para o público começa com o show do cantor e violeiro Almir Sater, às 7h30 da noite. No domingo, as crianças poderão aproveitar o Teatro Infantil Saltimbancos, que começa às 11 horas. No final da tarde, acontece espetáculo Tela Plana, Pracia de Comédia Os Melhores do Mundo, com 2 sessões, às 17 horas e às 7h30 da noite. Na segunda-feira ainda acontece show de rock com a banda Plebe Hood. O projeto Viva o Teatro finaliza com apresentações de dança na quinta-feira, dia 26. A programação
Também terá um show da dupla Chitãozinho e Chororó, acompanhada pela Orquestra Sinfônica. O Teatro Nacional foi fechado em janeiro de 2014 pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal. 6h59 em Brasília. O Repórter Nacional de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Uma ótima noite para você. Tchau. Repórter Nacional.